estamos acostumados. Mas a vitória vem quando passamos pelo deserto. Glória a Deus. Então, glória a Deus aí, amém? Glória a Deus. Capítulo 16, verso 2 diz assim: E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor Jeová me tem impedido de ter filhos. Rogo-te que tomes minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E obedeceu Abraão a voz de Sarai. Se nós entendermos um pouquinho a palavra, nós vamos ter que voltar aqui no capítulo 12 para entender que Abraão, ele sai do meio da sua parentela para ele poder viver uma nova história. Aí a Bíblia vai me dizer o seguinte: sai do meio da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mandar. Aleluia. Porque eu preciso fazer de ti uma grande nação. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Eu entendo nessa palavra que Deus, ele faz algo tremendo na vida de Abraão. Primeiro, o que eu vou entender é que Deus tem uma promessa na vida de Abraão. Aleluia. Aleluia. E as pessoas têm que entender, quando há promessa, e a promessa é de Deus e não é do homem, ela vai se cumprir. Aleluia. Tem gente, tem crente que acha que a promessa, ela não se cumpre. Mas tem que entender uma coisa: a promessa, ela se cumpre, mas ela também tem o tempo do cumprimento de Deus. Não é no meu tempo. Tem crente que acha que ir para a igreja vai resolver os problemas. Tem gente que acha: não, eu vou aceitar Jesus hoje, o problema já resolveu e aquela promessa eu quero. E não é assim. É por isso que hoje muitos crentes não se seguram. Tem muita gente que aceita a Jesus querendo a bênção de Jesus, mas não querendo a cruz de Jesus. Verdade. Aleluia. Eu vim para falar. Eita glória! Tem gente que veio e que está dentro de muitas congregações porque pregam prosperidade. Eu não vou dizer que isso é um mal, ou que você não deva pregar prosperidade. Eu também prego prosperidade, mas eu acredito na prosperidade trabalhada, e trabalhada também com Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Oh, glória. E aí tem gente que falta da cangapé, quem sabe o que é isso? Pastor, pregador, preletor, que falta da cangapé, dizendo que fulano vai aparecer uma Hilux do nada. E não é assim. Não é dessa forma. As promessas de Deus, elas se cumprem no tempo certo, na hora certa. Agora eu digo uma coisa também: não adianta eu querer ganhar dinheiro sem trabalhar. Como é que eu quero um emprego se eu não coloco currículo em canto nenhum e se eu não me preparei para emprego tal? Poder sentar. É verdade. Amém. Glória a Deus. É verdade. Se não ficar em pé aí, não vamos aguentar o culto todo. Amém? Glória a Deus. Aqui eu estou me sentindo em casa. Amém? Amém. Pode ficar à vontade. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Então vamos lá. Vamos ver aqui no capítulo 16, verso 15, para a gente aprender uma coisa aí. Glória a Deus. Então, há uma promessa, há um tempo e há uma sentença. Nessa palavra eu vou entender que há uma promessa, há um tempo e há uma sentença. Capítulo 16, verso 15. Agar vai dar à luz a um filho. Vamos lá. Diz assim: E Agar deu à luz a um filho, a Abraão. Abraão denominou Ismael ao filho que Agar lhe dera. Amém? Amém. O que eu vou entender? Agar dá um filho a Abraão. Abraão é o pai da promessa. É o homem que Deus escolheu. Como Deus escolheu a Pedro, como Deus escolheu aquele cego que estava ali na entrada de Jericó, como Deus escolheu aquele homem que estava em cima de uma árvore e que fazia muitas coisas ruins. E por que ele escolheu essas pessoas? Por que ele escolheu a Bartimeu? Por que ele escolheu a Pedro? Porque quem escolhe é Deus. Aleluia, Deus. É Deus quem escolhe. Há uma briga que eu até faço. Tem gente que fala assim: quem quer aceitar Jesus?
É Jesus que quer te aceitar. É mesmo. É Jesus que te escolhe. Porque você é pecador. Nós somos pecadores. É Deus que ele pega, ele abraça e diz: vem cá, filho meu. Da mesma forma que ele foi lá com Pedro, ele olhou: vem cá, Pedro. O que está acontecendo? Não pegamos, passamos a noite, não pegamos nada. Vamos de novo lá para dentro do rio. Vamos de novo para dentro do mar. Se fosse eu, Pedro, pescador experiente, eu tinha falado assim: Jesus, tu entende de madeira, tu entende de fazer móvel, eu entendo de peixe, quem entende sou eu. E eu sei onde é que dá peixe, onde é que não dá. Mas só que ele estava falando com o Filho de Deus. E quando ele entende que é o Filho de Deus, ele fala assim: não, então vamos que o negócio vai dar certo. Foi tanto peixe que Pedro estava dando com a mão assim: vem. A Bíblia vai dizer que ele acenava: vem para cá, porque aqui não vai dar conta não, senão esse barco vai afundar. Agora, o que fez Deus escolher Pedro? Me pergunta isso, pergunta para si. O que fez Deus escolher você? O que fez Deus escolher a mim? Eu não sei, a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus já acabou. Aí ele pega aquela mulher, Agar, que Sara tinha falado para Abraão: vai lá, pode ficar com Agar. Quem foi que mandou? Foi Sara ou não foi? Foi a própria Sara. Ela não pode reclamar depois. Ela não pode estar chutando Ismael depois, dizendo que não gosta de Ismael. Ela não pode estar humilhando Agar, porque foi ela quem mandou. Tem horas que a mulher tem que se conscientizar e saber o que é que ela está fazendo, para depois ela não se arrepender e querer estar fazendo as coisas erradas. Tem gente que nunca ouviu essa pregação dessa forma, viu? Só ouviu falar de Isaac. De Ismael, do jeito que eu vou falar aqui, não. E nem de Agar. Porque tem gente que fala: ah, não, Sara, não sei o que. Não. Ela errou. Ela errou, entre aspas, porque Deus tinha uma promessa também para Ismael. Mas ela não pode estar se reclamando. Então Agar era uma pessoa, né, que deveria ser, em nome de Jesus, abandonada ou abençoada. Ela deveria ser, ela passou a ser uma mulher abençoada. Por quê, irmã Francisca? Porque ela era uma mulher que ela era serva, ela trabalhava para Abraão, e agora ela passa a ser mulher de Abraão. É verdade. Ela, em vez de ser uma mulher que era amaldiçoada, poderia ser, mas ela agora passa a ter um filho de Abraão. Ela passa a ser, eu vou dizer para vocês aqui, sem medo de errar, a mulher do patrão. É ou não é? É verdade. Ela era empregada de Abraão, ela passa a ser a mulher do patrão. Porque tem um filho, Ismael. Ismael é abençoado. Então, contrariando todas as expectativas, aí onde eu entro, Sara fica grávida. Porque era a promessa de Deus. Aleluia, Jesus. Sara fica grávida porque era a promessa de Deus. Aleluia. Quando eu falei que a promessa tem um processo, a promessa tem um tempo e a promessa tem uma sentença, ela vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Então ela fica grávida. Aí quando ela fica grávida, o que acontece, pastor? O mundo de Ismael desabou. Quem era Ismael? Ismael era o queridinho do papai. Naquele tempo, ter filho homem era a bênção de Deus. Naquele tempo, ter filho homem era o que mais o pai queria, porque dali ia sair toda a sua hereditariedade, dali ele ia constituir, crescer, tomar de conta de tudo. Então Ismael era o cara. Agora Sara engravida. E quando o menino nasce, Ismael é jogado para o canto. Olha a decepção de Ismael. Tudo era para Ismael. Tudo era para Ismael. Vocês querem ver uma coisa? Vocês têm essa filhinha de vocês. Se tiver um maiorzinho, a menor ela quer ir no colo. A menor quer ir na janela. A menor quer assistir o filme tal, o desenho tal. E o maior fica procurando confusão com a menor. Aí o maior já vai ficando de canto. Deixa a menina, ela é menorzinha. É assim ou não é? Assim aconteceu com Ismael. Começa a decepção. Começa a passar por grandes problemas. E o mundo de Ismael simplesmente desabou. O mundo de Ismael desabou. Do herdeiro, de herdeiro, né? Ele passa agora a não ser mais nada. Porque o herdeiro era ele. Mas Abraão é casado com Sara.
e o herdeiro tem que vir do casamento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra diz amém. Glória a Deus. Mas a história de Ismael, ela não pode parar. A história de Ismael, ela tem que continuar. A história de Ismael, ela não tem uma pausa aí. Ela não pode parar aí. Aí eu vou aqui em Gênesis 21, capítulo 21, verso 8, que eu vou aprender nessa palavra. Pastor, é muito forte. E cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Forte isso aqui. Olha só essa palavra. Tem gente que lê e não se liga. Ismael, olha só, e cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez o quê? Um banquete. Não, vocês não pegaram. Você não pegaram. Ismael fez um grande banquete. Era como se nós hoje falássemos assim: ei, pastor, esse aqui foi o banquete. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não foi qualquer banquete. Por que a Bíblia vai me ensinar que ele fez um grande banquete? Ele coloca ênfase. E para Ismael nunca teve banquete. Agora para Isaac tem um grande banquete. Tem o banquete. Olha, o banquete para Isaac foi o banquete. E aí Ismael, que era o filhinho querido, no dia da festa, no dia do banquete, o pai chega e disse: Ismael, Agar, vocês têm que ir embora. Hoje eu estou falando sobre decepção. Olha a decepção que Ismael sofreu. Olha, se fosse você, dentro de uma casa, você tem lá seu pai, que teve, sua mãe não é a esposa dele. No dia da festa do outro filho que é do casal, seu pai dizer para sua mãe assim: ei, pega tuas coisas, leva esse menino, porque não está dando mais certo. A mãe desse aqui está brigando, esse aqui não dá certo, ele quer bater no outro. Porque quando é filho do mesmo relacionamento não tem problema não. Mas quando tem filho de outro relacionamento o bicho pega, não é? Amém. Verdade. Verdade. Tudo que eu estou falando aqui é verdade. Aí, no capítulo 27, 21:15 vai dizer assim, ó: até que se acabou a água do odre e ele pôs o seu filho debaixo de um dos arbustos. Aqui já lá na frente, que eu vou chegar lá. Aí Ismael é mandado embora, mas com pouca água e pouco pão. Pega aqui um odrezinho de água, pega aqui um pouquinho de pão. Me diz uma coisa: um odre de água e um pouquinho de pão, Abraão mandando esse menino embora, é para esse menino voltar ou não é? Com certeza. É para esse menino voltar ou não é? Porque no deserto ninguém sobrevive. No deserto não tem o que comer. No deserto não tem água. É como se a pessoa fosse embora. E Abraão, naquele tempo, que a gente fala assim: Abraão, pai da promessa, eu vejo ele como uma pessoa boa. Mas ele fez isso para dizer assim: vocês vêm pedir ajuda. Deixa eu te dizer uma coisa. Houve decepções e há decepções. Teve pessoas que às vezes apontaram você pelas costas, fizeram mal para você, deu pouca coisa para você ir, para dizer assim: volta porque tu tem que ser humilhado é aqui dentro. Mas só que quando Deus tem promessa na tua vida, tu não é humilhado nem dentro nem fora. Aleluia. Deus prepara o caminho, Deus prepara algo, Deus prepara o milagre, Deus prepara a bênção. Glória a Deus. É verdade. Deus prepara. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Simplesmente Deus prepara. Aí o que é que eu vou entender? Vamos lá no Salmo 27, verso 10. Salmo 27, verso 10. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 27, verso 10. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. Quem não encontrou diz: espera por mim, pastor. Eu também já encontrei aqui o meu, viu? Mais uma página aqui. Glória a Deus. 27, verso 10.
Davi e os salmos de Davi. Os salmos é quando o homem fala com Deus. Aleluia. Ele busca falar com Deus. Olha só. Aí ele diz aqui, ó: porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor Jeová me acolherá. O que eu aprendo com isso? Ismael foi abandonado pelo pai e vai ser abandonado pela mãe. Onde você ouviu isso, pastor? Está aqui na palavra. Está aqui na palavra. Eu estou só adiantando mais um pouco. Amém? Aí quando eu vejo no 21:15, ele vai dizer o seguinte: até que se acabou a água do odre, e ela pôs o seu filho debaixo de um dos arbustos. Aí diz mais: então ela sentou-se longe à distância de um tiro de arco, dizendo: não quero ver o menino morrer. E sentada em frente dele começou a chorar em voz alta. Ela abandonou o menino agora. Disse: vai morrer, morre longe de mim. Se vai morrer, eu não quero perto de mim, porque eu não quero ver morrendo. Primeiro ele foi abandonado pelo pai, agora abandonado pela mãe, porque devia fazer o seguinte: já que nós vamos morrer abraçado. Já que nós vamos morrer nós dois aqui, porque eu sou sua mãe. Porque hoje, você analisa o seguinte: se vai morrer, a mãe está abraçada com o filho. Se está passando mal, ela pula junto com o filho. Se vai afogar, a mãe pode não saber nadar, mas pula dentro da água e morre com o filho. É ou não é verdade? É verdade. Mas só que ela abandona. Aí vem o Salmo 27, que diz: se teu pai e tua mãe te abandonar, eu vou te acolher. Eu vou te acolher. Porque eu sou Deus. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Glória. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Um aleluia. Aleluia. Esse glória a Deus e aleluia não passou do teto. Se é para Jesus, é um glória a Deus bem forte. E o aleluia é mais forte ainda. Em nome de Jesus. Aleluia. Gênesis capítulo 21, verso 17. Vamos lá? Diz assim, ó: mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do mancebo desde onde ele está. Olha, Ismael clamou e foi atendido. Sara, ela se desesperou. Agar, ela se desesperou. Mas Ismael, ele orou, ele clamou e foi atendido. Aleluia. Deixa eu te ensinar uma coisa essa noite. Oh, aleluia, Jesus. A decepção vem, clama a Deus. O problema vem, clama a Deus. A situação está difícil, clama a Deus. O problema está acontecendo, clama a Deus. O resultado ainda não saiu positivo, clama a Deus. A situação está difícil com o filho, clama a Deus. Com o irmão, clama a Deus. Com o pai, clama a Deus. É doença, clama a Deus. Está com problema, clama a Deus. A Bíblia manda clamar a Deus. Enquanto um clamava, o outro desesperava. Enquanto um clamava, o outro dizia: não vai dar certo, vai morrer. Aí o anjo chega até Agar e diz: ei, o anjo ouviu a voz e o clamor do mancebo. Aleluia, Deus. Aleluia. Qual é a diferença de um e do outro? Um falava em morte e o outro clamava por vida. E quando você clama por vida, Deus abençoa com vida. Quando você clama por bênção, Deus abençoa com bênção. Porque nós temos que parar de reclamar. Nós temos que parar de dizer que não vai dar certo. Porque quando nós falamos isso, nós trazemos o problema, trazemos a dificuldade, trazemos o não, trazemos tudo que não presta para dentro da nossa casa. Trazemos para o nosso serviço, trazemos para dentro do nosso seio familiar, para a nossa situação conjugal, espiritual. Nós trazemos. Porque nós dizemos: não vai dar certo. Pagar só reclamava: vamos morrer, vou logo te deixar nesse arbusto aí, um arco de distância, quando tu morreu, nem olhar tu morrendo. Deve ser feio demais esse menino morrendo. E eu fico de um canto, tu fica do outro. Amém? Então no 21:18 vai dizer assim: levanta-te, toma o jovem pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus ouviu o clamor ou não ouviu? Ismael não era para ter morrido, sim ou não? Deixa eu te dizer uma coisa: eu não sei por que tu ainda está vivo, mas o meu Deus sabe que Ele tem promessa na tua vida.
Você às vezes se pergunta, meu Deus, eu cheguei até aqui, eu acho que o senhor aqui é o mais velho que está entre nós aqui, é o senhor aqui. O senhor tem quantos anos, senhor? Eu? Sim. 69. 69. O senhor tem quantos filhos? 5. 5. O senhor é da geração do que fazia e não falava. E nós somos da geração que falamos e não fazemos. Porque nós falamos demais, se perguntar, nós temos um filho, 2. Meu avô teve 23. Então, é a geração que fazia e não falava. Hoje nós somos a geração que falamos e não fazemos nada. Essa é a verdade. É mesmo. E olha, se Deus prometeu para ele ir abençoar ele, Deus está cumprindo a promessa. No 21:18 eu vou aprender o que ele diz aqui, ó. Levanta-te, toma o jovem pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, tu não morre enquanto a promessa não se cumprir na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Tu não deixa esse plano se nada aconteceu o que Deus prometeu na tua vida. Porque as promessas de Deus se cumprem, mas no tempo de Deus. Ismael, a gente olhando com os olhos humanos hoje, como se fosse hoje, Ismael era aquele que poderia ser apontado e dizer assim, esse aí não vai dar nada, esse aí não vai prestar, esse aí não tem promessa, esse não tem jeito. Mas Deus olhou para Ismael, porque Ismael tinha uma promessa. Ele disse, ei, levanta, que desse jovem eu vou fazer uma grande... Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Para nós é a mesma coisa. Deus nos trouxe aqui hoje para aprender que nós somos servos valiosos do Senhor. Somos servos valiosos do Senhor. Aí no 21:18 e 19, agora o 19 é algo mais interessante, eu aprendo essa palavra. Olha só, e Deus abriu os seus olhos, e ela viu um poço, imediatamente encheu de água o odre e deu a beber ao jovem. No deserto, a água acabou. O que acontece? A pessoa Morre. O deserto é escaldante. O deserto não tem água. O deserto não tem planta. O deserto não tem o que comer. O deserto não tem nada. Mas a Bíblia ela vai me relatar. E veio e abriu os olhos ao poço. E agora? Os olhos. Abriu os olhos. Os olhos? Os olhos. Ei, Deus. Vocês pegaram? Quem pegou, levanta a mão. Ó, 21:18, ó. Levanta-te, toma o jovem pela mão, porque dele farei uma grande nação. 19. E Deus abriu os seus olhos, e ela viu um poço. Deus não abriu o poço. Deus não deu aqui de mão beijada o bolo para ela comer. Deus não deu de mão beijada nada não. Primeiro, porque ela estava em desespero. Ela estava em tanto desespero que ela não conseguia abrir os olhos para enxergar. Mas tinha um poço na frente dela. Sabe o que acontece conosco? Às vezes nós estamos desesperados, nós não conseguimos ver a solução. Só sabemos reclamar, falar mal, dizer isso, aquilo, outro, e não clamar a Deus. Eita, Deus. Aí Deus é obrigado a vir e abrir os meus olhos, para que eu possa enxergar o poço lá na frente. Tem gente que está passando pelo problema, não consegue clamar, não consegue abrir os olhos. E Deus está querendo abrir os olhos das pessoas. Eita, glória. Como essa palavra é interessante. É mesmo. E Deus, ó, tem gente que não se liga nisso aqui. É igual da festa. Deu um banquete, meu amigo, foi o banquete de todos os tempos. Eita, Deus. Quando abriu, não abriu o poço não, abriu foi os olhos. Nós precisamos abrir os olhos para poder vencer. É verdade. Aleluia, Jesus. Nós precisamos abrir os olhos. E Deus abre os olhos e não o poço. Abriu os olhos, ela enxergou o poço. Porque tem gente que acha que o milagre está longe. O milagre está bem ali na tua frente e tu não consegue abrir o olho. Eita, glória. Glória a Deus. É Deus. 21:20 diz assim: e Deus era com o jovem, e ele cresceu, morando no deserto, aprendeu o manuseio do arco e converteu-se em arqueiro caçador. Deus preparou Ismael. Ismael, eu vou aprender para finalizar. Ismael, ele cresceu onde todos morrem. Pega essa.
É verdade. Ismael cresceu onde ninguém sobrevive. Ismael cresceu. Ismael, ele morava onde ninguém vive. Ismael, ele começou a aprender ali onde ninguém poderia aprender, onde ninguém poderia viver. Não tinha água, não tinha nada. Mas Deus prometeu, cumpriu. Ismael cresce, vira um homem forte, caçador e homem de Deus. E Ismael não se adaptou só ao deserto, mas também à tristeza, à solidão, ao fracasso, à decepção. E dali Deus fez Ismael um grande homem. Porque tem homem que não pode sentir uma decepção, não pode sentir uma tristeza, que já quer logo desistir de tudo. Eu vou desistir, porque isso, porque aquilo. E a depressão tem matado muitas pessoas por conta de uma palavra como essa. Se entender a vida de Ismael, vai dizer: quem sou eu para reclamar? Quem sou eu para dizer que não vai dar certo? O homem sobreviveu onde ninguém vive. O homem foi mandado embora no dia da festa da desmama do irmão dele. E você acha que Ismael ficou com raiva de Isaac? Não. Lá na frente eu vou entender que Abraão teve mais 6 filhos. Só que a Bíblia não relata o nome deles. Só quis falar de Ismael e de Isaac profundamente. Mas eu vou entender que ele se abraça com Isaac. No dia da morte, do enterro de Abraão, eles estão juntos. Ele ficou com coisinha, porque Abraão rejeitou ele. Ele não quis mais viver. Não, vou usar droga agora, vou beber cachaça, vou fazer isso, fazer aquilo. Não. Ele cresceu, ele buscou, Deus abençoou e ele foi um grande homem. Aleluia. E Deus fez dele uma grande nação, nós sabemos disso. Gênesis 25:1. Glória a Deus. Só para a gente finalizar do que eu falei. Porque eu fui numa igreja, eu perguntei quantos filhos tinha. Ele disse: não sei não, acho que só era 2 mesmo. Abraão, pai de grande multidão, tomou uma mulher que se chamava Quetura. E ela deu à luz a Zirã, Jaxã, só nome bonito. Medã, Midian, Isaac e Suá. Amém? E 25:7 diz assim: estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que ele viveu 165 anos. E Isaac e Ismael sepultaram. Ismael não criou nenhuma raiva, não ficou com coisinha, nem com mágoa, apenas glorificou ao nome de Deus. Aleluia, Jesus. O que eu vim falar para vocês aqui hoje? Falar um pouco dessa palavra e dizer o seguinte: decepção não mata ninguém. Deserto é escola de profeta. Aleluia. Deserto é escola de crente que quer vencer. Deserto é lugar de quem quer se preparar para algo maior com Deus. Aí tem gente que, porque a pastora repreende porque fez algo de errado, diz: não vou mais para aquela igreja não, porque falou comigo de uma forma tão ríspida. Tem, irmão, tem ovelha que não pode tocar para tirar um carrapicho, que já começa a berrar. Eu falo, quando eu mando: olha, chama o que quer, eu abro o bocão. Então, tem crente, porque não deram oportunidade, já fecha logo a cara. Não me deram oportunidade para cantar, para louvar, para trazer uma palavra de saudação, eu não vou mais naquela igreja. Nós não podemos crescer dessa forma. Quem criou inimizade não foi Deus não, quem criou inimizade foi Satanás. Verdade. Porque ele fazia um grande louvor para Deus. Ele tinha um terço das estrelas, que lá em Apocalipse vai chamar de estrela. Quando ele desce na cauda dele, e para ser destruído, e vai ser destruído, o que acontece é que ele tentou se levantar contra Deus. Ele tentou subir a mais alto do que o trono de Deus, porque ele era bonito, porque Deus confiava, porque Deus tinha nele um grande anjo. E assim nós podemos perceber dentro das igrejas hoje. Pelo que eu tenho passado, viajado, visto, é dessa forma. Eu estou pregando aqui hoje, talvez sexta-feira eu não pregue lá no meu culto de sexta-feira. E já vá lá para a Bahia dia 4.
já é um outro povo, e a gente fala do jeito que fala aqui, irmão. Do mesmo jeito que a gente fala aqui, prega a verdade. Então, Aleluia, Deus. nós temos que crescer em conhecimento e em verdade. Aleluia. Aprender a honrar os nossos líderes. Onde eu passei, eu tive muito aprendizado. E onde eu passei, eu honrei quem eram os meus pastores. Glória a Deus. Para que Deus pudesse me abençoar. Quem me conhece sabe. Hoje, graças a Deus, trabalho na Polícia Militar, sou sargento da polícia. Estou de licença, por isso que eu estou barbudo assim, só ando sem barba. É o único momento que eu posso usar a barbinha agora. Eu gosto. Então, né, graças a Deus por isso. Deus tinha uma promessa na minha vida, se cumpriu. Deus tinha uma promessa na minha família, está se cumprindo. Glória, Aleluia. Para quem sabe, meu filho hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, quando eu fiz a campanha do 100 dias no monte, que eu fiz para as pessoas, aí meu filho passa em 4 faculdades de medicina, está fazendo a Eita glória! Então Deus abençoa, gente. É verdade. Deus tem bênção. Deus tem bênção para nós. E Deus, Ele não olha para a tua veste, Ele não olha para o teu passado. Quem olha para o teu passado é Satanás. Mas Deus não olha para o teu passado, é daqui para frente. A decepção passou. Daqui para frente, daqui para a bênção, daqui para a glória, daqui para vencer. Aleluia. O teu passado não me interessa como pastor e muito menos para Deus. Ele não olha para o teu passado. Mas Ele olha daqui para frente. Então eu vou dar um recado para vocês. Dê o seu melhor para Deus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Amém? Isso é para Jesus é acima da cabeça. Isso é para Jesus é acima da cabeça. Porque para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Amém. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer enorme estar aqui. Esse lugar vai crescer muito. Né? Porque quando eu cheguei aqui, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. E começa a botar o povo em jejum e oração para que Deus possa abençoar cada vez mais pelo crescimento dessa obra. Amém? Muito obrigado em nome de Jesus.